Olá, eu sou a Adriana Freitas, jornalista, coordenadora da comunicação e de eventos do Colégio Sir Isaac Newton, e esse é o programa Sala de Aula, o podcast do COSIM, onde a educação e a informação são as nossas prioridades. Olá, eu sou a Isabela, aluna do segundo ano do ensino médio e também sou parte da equipe de jornalismo da escola. E esse aqui é o Pedro. Fala. Eu sou o Pedro. Também aluno do segundo ano do ensino médio, também faz parte da equipe de jornalismo. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, muito especial nesse colégio. Obrigado. Que é o professor Cauê. E esse podcast nós vamos falar sobre ensino digital com ele, que é uma das pessoas que utiliza nos primeiros e nos nonos anos. Isso. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, primeiramente. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Que é uma honra. Prazer para todo mundo que está vendo e ouvindo, né? Alguns vão ver o rosto, outros não. Eu sou professor de biologia, dou aula para o nono ano, ciências, ensino médio, biologia. E nas séries que já usam o ensino digital, a gente trabalha já desde o começo do ano com essa nova ferramenta. E a gente tem visto que foi muito positiva. Então, para a minha formação profissional, para a minha experiência profissional, isso só enriqueceu, como também enriquece para os alunos. Então, todo mundo sai ganhando. Certo. A gente vai fazer algumas perguntas e aí você vai respondendo da maneira que você achar melhor. Pode mandar. Quais são os recursos que são disponibilizados para essa nova ferramenta de estudo? Tem alguns muito bons, na verdade tem vários, né, muito bons, e a gente acaba tendo alguns preferidos, né? O recurso do Chromebook, do Ionic em si, ele traz para a gente a possibilidade de ter o livro na palma da mão a qualquer momento, seja na sala de aula ou na escola, ou na escola é ótimo, né? Ou em casa. Deve uma emergência, preciso ver alguma coisa, estou na rua, no celular também abre. Então, o uso da plataforma Ionic associada ao Chromebook, ela leva o ensino para onde o aluno quiser. Né? Aqui na escola, na sala de aula especificamente falando, a gente trabalha bastante com abordagem do livro, com exploração do livro didático que está ali dentro da plataforma, com ferramentas de vídeo, de animações. Só para citar algumas delas, que enriquecem e deixam a aula mais dinâmica, a aula mais visual, uma aula mais que permite uma abordagem mais ampla, né? E menos cansativa também. Então, a ferramenta em si ela veio para agregar de um modo positivo, tanto para os alunos, acho que mais para eles, né? Porque é de benefício deles usar todos esses recursos e desenvolver múltiplas habilidades, porque cada recurso ele demanda habilidades específicas que o aluno tenha de criatividade, de interpretação. E para nós, como professores, para engrandecer a formação e a prática profissional. Como o mundo está mudando, cada vez mais digitalizado, mais tecnológico, toda profissão tem que se atualizar. E a nossa não pode ficar de fora, porque a gente está formando pessoas que vão para o mercado de trabalho daqui a alguns anos, vão viver o futuro já todo tecnológico, e aí eles têm que ser preparados desde já para viver essa experiência. Antes da próxima pergunta, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Como foi a sua experiência, seu primeiro contato com esse mundo, com essa plataforma, com essa nova forma de ensinar? O ensino digital ele veio com tudo com a pandemia, né? Então a gente foi forçado a se adaptar ali rapidamente. Então, professores que às vezes não estavam acostumados, eu já sempre trabalhei com slide, mas eram coisas básicas, né? Essa questão de aula ao vivo, aula remota, uso de ferramentas mais dinâmicas, eu tive que me adaptar também. Né? Aprender a gravar uma tela de um computador para fazer videoaula. E isso foi custoso, né? Porque custou muito suor, muita dedicação para a gente aprender, se atualizar. Mas, no fim das contas, hoje a gente encara isso como mais uma rotina. Deixou de ser um desafio, a gente já superou esse desafio. E hoje é uma ferramenta a mais na nossa prática pedagógica. Então, enquanto professor, a gente cresceu muito rápido
meio que forçado, né, pela pandemia. A gente já cresceria, porque era uma tendência isso acontecer ao longo dos anos, mas não tão rapidamente. Então, no fim, a gente sofreu, mas é positivo, né? A gente fez o futuro chegar mais rápido. Sim. Acabou sendo tanto uma coisa, ao mesmo tempo que estava acontecendo uma coisa tão ruim, acabou acontecendo uma coisa muito boa ao mesmo tempo, né? Isso é verdade. E hoje em dia, como que é o dia a dia na sala de aula mesmo, entre os alunos e professores, usando esse método novo? A gente mescla bastante, né? Assim, então a gente usa as plataformas digitais, a gente usa ferramentas que o aluno pode interagir ao vivo ali, né? Lógico, quando o conteúdo da aula permite que a gente possa fazer uma coisa mais aberta, a gente faz. Né? Eu, como professor de ciências, eu ainda adoro dar aula prática, então botar a mão na massa ainda é comigo. Mas com o digital na sala de aula, a gente tem mesclado bastante, porque o aluno tem que vivenciar essa experiência digital. O mundo lá fora está se tornando assim. Ele, daqui a alguns anos, vai sair do colégio, vai virar um adulto, profissional, inserido no mercado de trabalho. Ele tem que saber lidar com essas coisas, com essa tecnologia, com essa novidade, mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar de ter interação física, interação humana. Então, a gente procura, aqui no colégio, construir, preparar a aula dessa maneira, para deixar ela com uma abordagem bem tecnológica, né, quando o conteúdo permitir o máximo que a gente conseguir, e, ao mesmo tempo, construir essa interação humana para manter a formação social. Porque se a gente começar a ter só interação digital, interação máquina-homem, a gente perde essa essência do contato físico e as pessoas ficam mais frias, ficam menos empáticas. Então, aqui a gente aborda das duas maneiras. Os conteúdos trabalhados com ferramenta digital, com instrumentos variados, de acordo com o que a aula permite, e, ao mesmo tempo, ainda mantendo a proximidade, né, com os nossos alunos, porque a gente está ao vivo, tete a tete, ali, frente a frente, professor e aluno, mesmo tendo uma interação com o conteúdo digital. Eu acho que o ponto-chave, na verdade, né, é você conseguir atingir um local que seja uma ferramenta que auxilie, né? Não que seja o limite entre que comece a prejudicar. Não, né? Isso não, porque tem certos conteúdos, ainda mais em ciências físicas, que às vezes ficam um pouco palpáveis só de comentar, assim, de falar na sala. Então, quando a gente usa um recurso de uma animação, por exemplo, ou de um laboratório interativo, fica muito mais interessante ver aquele conteúdo na prática. Antes de ter o Chrome, né, por aluno, a gente fazia o quê? Projetava na sala, a gente acompanhava todo mundo ao mesmo tempo numa única tela. Agora, cada aluno pode fazer as próprias experiências com esses lábios virtuais, por exemplo, que a gente agrega nas aulas. E nisso ele vai ter a autonomia de guiar a própria curiosidade para construir os próprios conhecimentos. Lógico, né? Orientados por uma direção geral que o professor aponta, mas a exploração do recurso está muito na autonomia do aluno. Então, ele vai acabar aprendendo aquele conteúdo que o professor está orientando, mas do jeito dele. Então, aquela ideia antiga, né, tradicional, de que todo mundo tem que aprender do mesmo jeitinho, isso está caindo por terra. A gente está respeitando ainda mais essa diversidade de aprendizagem que existe em cada pessoa. Então, com essa ferramenta, a gente consegue deixar eles mais livres e mais tranquilos para cada um fazer no seu ritmo, desde que façam. Que não é porque tem uma ferramenta nova, revolucionária, que a proatividade ou o pontapé inicial não vai ser deixado para trás. Ainda tem que ter a responsabilidade do aluno de ir atrás. Se ele não tiver essa responsabilidade, não importa qual ferramenta ele tenha na mão. Ele não vai fazer uso, não vai ser positiva. Mas o Chrome e os recursos que o Ionica traz são mega positivos para todo mundo que usa eles com sabedoria e responsabilidade. E você explicou para a gente como foi essa adaptação sua com esse meio digital. Agora eu queria entender, na sua visão e na sua análise como professor, essa adaptação foi boa para os alunos? Foi desde o começo boa? Como que foi essa adaptação para eles até chegar no ponto que a gente está hoje? Comparando com situações mais tradicionais, eu vejo com olhos muito positivos essa adaptação deles. Por quê?
muitos estão desenvolvendo outras habilidades que o caderno físico não permitiria. No 9º ano, por exemplo, eu tenho uma turma que muitos deles têm uma iniciativa muito boa, que é colocar os conteúdos teóricos no Google Docs, por exemplo. Então, eles têm o acesso ao livro da Iônica, dentro da Iônica. Eu, como professor, dou o conteúdo, explico, uso o recurso, e eles vão anotando o que a gente vai falando em aula no Google Docs. E isso cria a habilidade de construir um design, um layout bonitinho, vamos dizer assim, né? Em termos mais simples, usando recursos tecnológicos. Eles aprendem a usar as ferramentas que antigamente a gente teria que fazer um curso lá atrás para aprender a usar, Microsoft Word e tudo isso. Então, só de viver isso todos os dias, eles já vão aprendendo na prática, não só o conteúdo, mas também como se adaptar, como vivenciar e se tornar especialista no uso da tecnologia. Tudo bem que a geração de vocês, né, que são mais novos do que eu, já nasceu tecnológica, já cresceu com isso. Né? Vocês cresceram na época dos smartphones ali em grande despontada. Né? Eles subiram de popularidade num nível que a gente não esperava. Então, lidar com tecnologia para vocês é tranquilo. Né? Pelo menos para alguns é mais tranquilo do que para outros. E aí torna-se mais fácil também se adaptar ao Chrome. Sabendo usar a ferramenta, não tem por que ser um empecilho ou só mais um material a usar. Ele pode concentrar praticamente tudo no Chrome, desde que ele tenha ali a organização que precisa. Então, eu vejo com bons olhos os alunos adaptados a essa ferramenta. Né? Um ou outro, às vezes, vai ter dificuldade, isso é normal, né? Isso vai de pessoa para pessoa, mas aí, com o tempo, eles se acostumam, com o nosso auxílio, eles vão também ficando mais confortáveis, e no fim das contas, no fim do ano, está todo mundo ali, craque, expert em Chromebook e Iônica. Acaba dando um incentivo a mais também, né? Porque você juntar uma coisa que está tão concreta assim, no nosso dia a dia, que é o computador, que é a internet, essa parte digital, junto com o estudo, que é uma coisa que as pessoas geralmente, né, não são muito, não é muito aliado, assim, dos adolescentes, principalmente. É muito importante, né, você juntar essas duas coisas, o divertimento, que é a parte da internet, com a educação. A gente precisa só deixar claro que ensinar de forma divertida é muito positivo. Isso traz o interesse, traz a atenção e o resultado fica muito melhor, né? A gente só tem que tomar cuidado, os estudantes, para não deixar uma coisa sobrepor a outra. Às vezes, querer se divertir demais e deixar de dar atenção ao aprendizado. Mas quando os dois estão unidos de modo uniforme, harmônico, é uma delícia de trabalhar, de dar aula. Assim. É maravilhoso. Acho que isso combina muito com uma aula que a gente teve com você sobre a técnica Pomodoro. Sobre o quê? Sobre a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, é verdade. Aquela estratégia sobre você estudar mais e ter um breve descanso para o seu cérebro conseguir acompanhar. Eu acho que isso se aplica muito, por exemplo, quando a gente vai estudar sozinho ou até mesmo na escola, né? Onde a gente tem 45 minutos de aula e aí você tem 5 minutos de transição, algumas coisas assim, que você consegue dar uma esfriada, uma respirada, para depois relaxar a cabeça, recuperar ali o cansaço que forma depois de uma aula e depois retomar isso com mais qualidade para a aula seguinte. Isso é verdade, é uma prática que eu tenho, né? Vocês sabem que os últimos 5, 4 minutinhos ali é sempre de vocês, né? Quando dá, né? Também não é sempre, né? Não posso falar aqui que é sempre. Mas quando dá, é uma coisa muito positiva para poder relaxar a mente. Tá na aula seguinte, que nem vai ser minha, mas para vocês vai ser mais fácil de acompanhar. Então é necessário ter esse breakzinho ali, para respirar e deixar o cérebro se recuperar do cansaço da aula anterior. Com certeza. E você acabou comentando sobre que agora eles têm o livro de forma digital. Como foi para você essa mudança de ter o livro físico e agora o digitalmente? Eu sou um apaixonado por livros físicos. Se eu vou numa livraria, eu deixo o meu salário todo lá na loja, né? Mas, assim, na questão pedagógica, eu não vi grandes diferenças. Né? O fato de ter o livro na mão ou digital, na verdade, fica até mais fácil ter ele digital, porque você carrega os livros todos no peso de um celular ou de um Chromebook.
Não é mais aquele peso todo nas costas, na mochila. Então ficou até mais fácil, né? Menos custoso para os alunos terem todos os livros à mão. E aí não tem aquela desculpa, eu não esqueci meu livro hoje em casa. Isso também já acabou, né? Então, foi uma transição positiva, né? Eu vejo que a gente tem recursos que a gente faria no livro físico. A gente pode escrever no livro digital, tem o recurso, no Ionica tem esse recurso, né, de fazer anotações no próprio livro. Eu posso tirar um print da tela e colocar numa imagem lá no Google Docs, que eu estou montando lá com o meu conteúdo. Então, trouxe facilidades, né, que a gente tem que reconhecer. O mundo vai mudar. Por mais que eu seja apaixonado por livros físicos, o livro digital é uma realidade que veio para ficar, para tornar o trabalho do professor e do aluno mais fácil, menos custoso, porque aí o professor só fala, ou põe na lousa, ou projeta mesmo o livro na página tal, os alunos vão lá, põem na mesma página, anotam no próprio livro, né? Tem alguns que fariam anotar no caderno, mas é só questão de preferência, porque a ferramenta do Chrome serve para fazer isso, do Ionica também, e acompanhar dessa maneira, do jeito que o aluno se sentir mais confortável. Então, ele deixa também de ter aquela pressão de ficar preso em anotar tudo no caderno. Às vezes, a pessoa, né, ela tem hábitos diferentes e tem jeitos diferentes de lidar com as coisas. Então, para ela, às vezes é mais fácil anotar alguma coisa perto de uma imagem no livro ou perto de um trecho do livro, para lembrar daquela informação, do que fazer um resumo no caderno. Isso muda de um para outro. Então, todo mundo é abraçado, ninguém fica de fora na questão de aprendizado, quando a gente tem múltiplas formas de você acompanhar as aulas no colégio. E a gente pode até aproveitar, porque o Ionica ele tem, não só como o professor pode passar a lição de casa, eu acredito que isso existe, que eu conheço com certeza. Com certeza, não falta lição de casa comigo, não falta. Nunca faltou, mas se o aluno quiser praticar mais, por exemplo, agora que a gente está no dia de hoje, o próximo final de semana é Enem, o aluno tem a oportunidade no aula dada, aula estudada, de fazer exercícios, né, para poder complementar o estudo dele. Não só como você consegue suporte com professores do próprio Ionica. Então, consegue. Eles têm, os alunos em si, eles têm também acesso a videoaulas dos conteúdos, né? A própria empresa, né, do Ionica, ele produz vídeos, animações, questões extras que o aluno pode acessar pelo Ionica também. Então, isso deixa para o aluno ainda mais ferramentas para desenvolver seu aprendizado com autonomia. Então, ele depende do professor para poder orientar esse aprendizado, mas, no fim das contas, a prática dele é autônoma, né? Então, a ferramenta dá essa liberdade a mais para os alunos também. Sim. E também, além dessa questão do dia a dia, né, dentro da sala de aula, com atividades diárias, tem também a questão das atividades avaliativas, né? Mudaram também com essa questão do ensino digital. Sim. Como que é para você montar essas provas, a diferença entre antes, em que era tudo escrito manualmente, e agora que é tudo pelo computador? A montagem em si não mudou muita coisa, porque a gente ainda elabora a questão. O que mudou é que a gente tem acesso a algumas questões da própria plataforma que a gente pode pegar e adaptar. Mas a montagem, ela segue quase o mesmo padrão. Antes eu montava no Microsoft Word, hoje eu monto na plataforma de provas. E a correção, como que está funcionando? A correção a gente faz também digital. O aluno, né, na hora de que ele faz a prova, ele digita as suas respostas. Isso é até um ponto positivo, porque eles terminam até mais rapidamente, ou tem mais tempo para pensar, né, porque eles digitar é mais rápido do que escrever. Sim. Né? Então, eles ganham em tempo para isso, né, de prova. E a correção a gente mesmo faz, porque a gente tem acesso às respostas deles e a gente ainda corrige. Resposta por resposta, atribui nota. Só questões de múltipla escolha, que a gente põe o gabarito lá já na hora de montar a prova e o sistema corrige automaticamente. Mas as dissertativas, todas elas a gente lê uma por uma, avalia e atribui uma nota também para isso. Então, o sistema ele veio para facilitar para o aluno e para nós, nesse sentido. Porque depois que eu digito ali as notas individuais das questões, das respostas, ele já soma, dá o resultado sozinho do desempenho dos alunos. Então, isso ajudou a acelerar um pouquinho o nosso trabalho. Então, eu vejo com olhos também muito bons essa questão das provas digitais.
bom ver que vocês ainda têm todo esse cuidado, mesmo que ainda tenha ali o gabarito que seja mais fácil para vocês ainda têm todo aquele cuidado de ver uma questão, cada questão uma por mas isso uma. não pode faltar, porque é assim que a gente certeza. avalia. Como é que eu vou saber se o meu aluno está com dificuldade ou não, Não, é muito sem importante. ler as respostas dele, né? Deixar um sistema corrigir. Então, isso para mim, para nós como professores, ainda é muito importante. Olhar a resposta de cada aluno e ver, esse aqui acertou tudo, ou desenvolveu bem, argumentou bem, então ele está mais tranquilo. Esse outro teve alguns deslizes, né? Confundiu algumas coisas. A gente ainda mapeia isso. É uma coisa que a máquina acho que não vai substituir. Não. Nesse olhar pedagógico, assim, individual, para a gente saber se quem está com dificuldade, quem precisa de ajuda, para a gente poder chegar e ajudar, e quem está mais tranquilo, isso ainda é do professor. E mesmo a prova no digital nos permite continuar tendo esse olhar, que é essencial, porque se um professor não tem esse olhar para saber se o aluno está com dificuldade ou não tem como a gente fazer esse aluno crescer, né? Evoluir pedagogicamente. Podemos ir para a última pergunta? Estamos chegando ao fim. Bora! A última não é exatamente uma pergunta, é mais, assim, no seu ponto de vista, quais são as dicas que você daria para uma pessoa que está aí vindo de outra escola, agora estamos iniciando agora o período de rematrículas, ano que vem vai começar com mais alunos. Sim. Quais são as dicas que você daria para essas pessoas que estão chegando aqui agora, que vão começar nesse ensino digital agora, com o Ionica, com os computadores, no Chromebook? Como seriam essas dicas que você daria para esses alunos? Eles têm que vir com mente aberta, bom senso e muito desejo de usar de modo positivo a ferramenta. Porque eles vão ter na mão uma gama de recursos que só vem para acrescentar positivamente no aprendizado deles. Se eles usarem essas ferramentas de modo sábio, né, usar com propósito de aprendizagem, não desviar esse foco, só tem a ganhar, né? Eles têm que vir com a mente aberta porque é um mundo novo para algumas pessoas. Tem alunos que nunca tiveram acesso a isso. Então eles vão ter que vir preparados para enfrentar o novo, que a gente está sempre enfrentando. Todo dia uma mudança no mundo, a gente precisa saber lidar com ela. E essa mudança vem só para ajudar, né? Então eles têm que vir prontos, preparados para embarcar nesse novo navio de conhecimento, dessa nova ferramenta, com responsabilidade para fazer bom uso dela, né? Obviamente com as orientações dos professores, porque, que nem eu falei, se não souber, não estiver aberto a isso, ele vai ter dificuldades para poder usar de modo positivo e ver a consequência positiva na vida, no aprendizado dele. Então, tem que vir com tranquilidade, responsabilidade e preparados para ter autonomia, porque muitas coisas vão partir de decisões deles, de atitudes dos alunos, né? Tem a ferramenta na mão, na escola e em casa, só depende deles fazer bom uso e tornar isso um marco positivo na educação deles. É o clássico, quem faz a escola é o aluno. É o aluno, justamente. Eu penso que o colégio em si ele é muito acolhedor nessa parte, onde todas as salas têm um projetor para quando você chegar, ele já está todo montado e organizado para o professor poder projetar, e até mesmo um aluno, se precisar, ele consegue projetar para apresentar um trabalho. Eu acho que o colégio é muito acolhedor isso para novos alunos que estão vindo entender e conseguir entrar nessa rotina, nessa adaptação. Se encaixar nisso, porque Exatamente. encaixar nessa rotina tecnológica é o que a gente vai ter que fazer no mundo lá fora daqui a alguns anos. A gente já faz hoje. Vamos fazer ainda mais daqui a alguns anos. Então, vivenciar isso desde a escola vai diminuir dificuldades a serem enfrentadas lá na frente. Vai tornar eles mais aptos a enfrentar essas dificuldades, vai dar mais facilidade para superá-las. Então, não tem pontos negativos nesse sentido. Você teria alguma dica para algum colega professor que talvez estivesse entrando na escola ano que vem, algum professor novo que também não teve contato com essa plataforma, com esse ensino digital? É a mesma coisa, é ter a mente aberta, embarcar na nova onda do ensino digital, se deixar levar e aprender com ela, que a gente também tem que aprender muito, a gente tem que praticar bastante, aprender como usa, e usar de modo positivo. Mas aí a gente já tem um background ali da questão pedagógica de saber como preparar uma aula. Basta a questão de adaptar-se a colocar uma ferramenta digital no meio da sua aula preparada.
não tem muito segredo. Os professores já são preparados para enfrentar mudanças. Então, a gente, às vezes, patina um pouquinho para aprender os recursos, quais são disponíveis, mas depois a gente deslancha. É vir preparado para aprender, com a mente aberta, que depois não tem segredo. Fica bem tranquilo de trabalhar. Bom. Tá. Então, desde já, eu quero agradecer a nossa audiência. Obrigado, audiência. Obrigada. E agradecer por aceitar o convite de estar aqui, professor. Muito obrigada. Valeu, gente. E muito obrigado para a produção. Obrigada, produção. Vocês não veem a produção, mas a gente vê, eles estão aqui super A gente esforçados. E muito obrigado por ceder esse horário, por deixar a gente ocupar mais um pouquinho do seu dia. Depois eu mando o boleto, pode deixar. Obrigado, gente. Foi um prazer, Obrigada. tá? Sucesso para nós. Lembrando que esse podcast aqui ele vai estar disponível nas mídias da escola, no YouTube. Deixa eu falar aqui para não falar coisa errada. Aqui, E no Spotify. No YouTube, acessando youtube.com/tvcozin. E no Spotify também, no programa Sala de Aula. Então, é isso. Muito obrigada. E até o próximo podcast.